encarnados também pode participar, certo? Boa noite. Olha que diferença, né? Uma das coisas mais interessantes de estar na frente é entender o quanto o compromisso é importante. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Jesus, nós encontramos neste a oportunidade de se transformar. E é inevitável falar de transformação e não falarmos de dor. Porque a transformação, ela é a corregenda da alma. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a dor é a corregenda da alma. E mais do que isso, afirma-nos que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ser eleito de Deus nos dá então dor. Olha que coisa interessante. Mas que dor é essa? É a dor física? É a dor moral? É a dor espiritual? Na verdade, é a dor que transforma. É a dor que aponta a direção para a nossa segurança. E quando falamos de segurança, nós imediatamente lembramos de Jesus, que é o nosso tema da noite. Jesus e o Evangelho. Porque as pessoas confundem Jesus Cristo com a salvação. Jesus Cristo não é a salvação. Jesus Cristo é a única salvação. Jesus Cristo não é um caminho. Jesus é o único caminho, a única verdade. A benfeitora Catarina, uma irmã que se comunica muito com a gente, certo dia me disse assim: olha, chegou a hora de parar de falar de Jesus. Não tem mais sentido falar de Jesus. Agora é a hora de ser como Jesus, de fazer o que Jesus fez, de viver o que Jesus deixou. Não foi Ele próprio que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade absoluta de um caminho seguro que nos leva à vida eterna. Encontrar-nos com Deus. Queremos salvar, ser salvo, mas a pergunta é: quem você salvou? Queremos ser amado, mas a pergunta é: quem você amou? Queremos viver a paz. Ai, a minha vida está um inferno, está tão difícil a minha vida, eu queria 1 minuto de paz. Nós somos tão egoístas que a gente usa esse termo, 1 minuto de paz, como se nós vivêssemos 24 horas por dia na tormenta. Mas nós dissemos: eu quero 1 minuto de paz. Aí a reflexão: a quem você deu paz? Ninguém recebe o que não dá, ninguém conhece o que não tem, ninguém vive o que não comumente pratica. Essa e outras são fagulhas importantíssimas do Evangelho.
O Evangelho é um mapa da mina, com um X enorme marcado no peito de Jesus. Quer encontrar paz, amor, felicidade? Pratique o Evangelho. Viva Jesus. Seja como Jesus. Aliás, quem é cristão, levanta a mão. Pode levantar sem medo, que não vai desencarnar não. O que significa cristão? A palavra é grega, significa pequeno Cristo. Para você ter peito e dizer eu sou cristão, você tem que ser um pequeno Cristo, ou seja, lutar contra as suas más tendências. Não é para ser perfeito não, gente, mas tem que lutar contra as suas inclinações. E muitas vezes nós dissemos que é difícil. Se fosse para ser fácil, não precisávamos reencarnar em um plano de prova e expiação. Se fôssemos já espíritos perfeitos, estaríamos trabalhando com os benfeitores. Se cá estamos, no mundo que estamos, a densidade que vivemos, é porque ainda precisamos melhorar. Muitas e muitas vezes, quando falamos de Jesus, nós pontuamos a pessoa de Jesus. Essa figura nos lembraria Jesus. Nem precisava estar escrito Jesus Cristo. É verdade? É verdade. Nós nos impactamos com muita facilidade com esta imagem e muitas outras que tem por aí. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa na internet, rindo bastante no TikTok, e correndo o nosso dedinho, aparece a foto de Jesus, nós estamos assim, parece que quebra tudo, porque a gente se cobra. Olha que coisa boa. Só que nós nos cobramos somente quando chega a imagem de Jesus. No dia a dia, eu acho que está tudo certo, está tudo maravilhoso. É comum, é natural estar no volante do carro e gritar com outro carro. Normal, isso é natural. É muito comum que eu aponte as pessoas que erram, critiquem. É natural. Não é, não pode ser. Porque senão nós estaríamos ferindo Jesus, aquele que nós dissemos que somos pequenos, porque já dissemos que somos cristãos, não tem mais como voltar atrás. Se eu disse que eu sou cristão, eu tenho que ser um Cristo pequeno, e sendo um Cristo pequeno, eu não posso ferir os ensinamentos dele. E entre estes está amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Quem se ama, levanta a mão. Bom, quem se ama de forma que não corrigiria nada em você? Que bom que ninguém. Porque nós temos o que corrigir, não é? Tem gente ainda egoísta, tem gente ainda mais ou menos egoísta, tem gente ainda melindroso, tem gente mais ou menos melindroso, tem gente muito vaidoso e outros mais ou menos vaidoso. Ai, mas olha, uma coisa que eu não sou é egoísta. Bom, vamos lá. O egoísta é aquele que no dia a dia guarda o que é bom para si e
divide a fofoca. O egoísta é aquele que no dia a dia olha para si com alegria, mas encontra erros nos outros. André Luiz tem uma colocação em que ele diz que a gente só encontra o que a gente tem. Olha o fulano ali, ó, você não sabe o que ele está fazendo. Tenha certeza que ou você faz também, ou você já fez em outra vida, porque ninguém consegue dizer que aquilo é errado se não conhecer aquilo como eu, ter vivenciado aquilo. Será que nós conseguimos identificar o que a gente não conhece? Se eu pegar um átomo, uma partícula microscópica e olhar no microscópio eu consigo dizer o que ela é? Alguns sim, porque estudaram e conhecem. Eu, por exemplo, se ela é de bolinha, se ela é compridinha, se ela é estrelinha, para mim é tudo a mesma coisa. Eu não sei. A pessoa que vai levar um exame a um laboratório, eles vão identificar no microscópio aquele problema e vão dizer, essa pessoa tem tal coisa, porque eles identificam. Então todas as vezes que você achar que o fulano é fofoqueiro, observa a tua língua, que ela não está cabendo na boca. Todas as vezes que você achar que aquela pessoa é muito vaidosa, observe a sua cristaleira, que tem uns produtinhos a mais também. Toda vez que você identificar uma pessoa como alguém boa, que trabalha para Jesus, observa você, que você é um trabalhador também. Porque nós só identificamos o que nós temos. E o Cristo é isso. Jesus não veio aqui destruir lei, ele veio cumpri-las, porque haviam dito no Velho Testamento um monte de coisas, e ele veio e cumpriu, mesmo que não fosse necessário, mas haviam dito, ele veio e cumpriu. Então ele deu para a gente o verdadeiro sentido das coisas. Exatamente por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou melhor, é exatamente por isso que toda a doutrina espírita se embasa apenas no Novo Testamento, porque todo o Velho Testamento foi cumprido, acabou, eram leis. Porque se nós ainda acreditarmos que existe verdades lá, nós ainda temos que colocar todas as mulheres presas dentro de casa, porque lá dizia que as mulheres não podem trabalhar, não podem sair às ruas sem estar com a toga, se eu não me engano, o nome daquela veste. Então, aquilo que nós vemos em países que seguem o judaísmo é o Velho Testamento, são as leis do passado, e Jesus veio, cumpriu e deixou uma nova lei: amor. O amor que ele teve em tirar do apedrejamento Maria de Magdala, o amor que ele teve em curar pessoas muito humildes que precisavam de atenção, a mesma lei de amor que ele usa na cruz, quando pede a Deus que perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Este é o amor de Jesus, é o amor incomparável, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele finaliza dizendo: esta é toda a lei e os profetas.
Então, se você tem dúvida de que o Velho Testamento foi cumprido, observe essa frase de Jesus: o amor é todas as leis e os profetas. Não há nada mais além do amor. Se nós vivenciarmos o amor, seremos sempre espíritos radiantes. Quem ama, auxilia. Quem ama é caridoso. E fora da caridade, não há salvação. Então, se nós estamos buscando a salvação, temos que buscá-la em Jesus, na caridade. O Evangelho foi escrito dos que temos acesso por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus escreveu para os judeus. Mateus era cobrador de impostos, isso nós já sabemos, né? Foi transformado através da escolha de Jesus, mas ele ainda usou a linguagem do judaísmo. Então ainda encontra-se muitas leis sendo desmoronadas dentro do Evangelho de Mateus. Marcos escreveu para os romanos, para aqueles que outrora tinham sido os assassinos. Então Marcos vai lá e mostra para eles: aquele que vocês crucificaram é este homem, e apresenta para eles. Lucas escreveu para os gentios, aqueles que estudavam, doutores da lei, que buscavam querer aprender, querer conhecer um pouco mais. João escreveu para os que crê, aqueles que passavam pela casa do caminho junto dele e de Maria de Nazaré, aqueles que eram acolhidos, que iam lá: olha, ouvi dizer que ele ressuscitou, é verdade. Aqueles que acreditavam. E embora João viveu muito tempo com Maria, ele não fez o que Lucas fez. Deixei Lucas em destaque por um motivo simples. Primeiro, que nós vamos dar ênfase no Evangelho de Lucas a partir de agora. E segundo, porque Lucas é dentre estes o único que não conviveu com Jesus. Ele não viu Jesus encarnado. Ele já vivenciou o Cristo desencarnado. Ele já vivenciou o Cristo ressuscitado. Eu disse: mas a palavra ressurreição então é correta de ser usada? Sim. Vamos trazer para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 6, no item 4, vai dizer assim: orai e crede, a morte é a ressurreição, e a vida são as provas, as expiações, os momentos a ser vividos. O que está dizendo o Espírito de verdade? Está dizendo para a gente que ninguém ressuscita onde a vida não é verdadeira. Então não tem ressurreição aqui. A ressurreição está na vida eterna, na vida verdadeira. Então, orai e crede, a morte é a ressurreição. Porque o fenômeno da morte, o corpo físico morrendo, nós ganhamos 2 momentos: o desencarne, o espírito perdendo os laços com a carne, e a partir deste momento, liberto, ele está ressuscitado, de volta à vida verdadeira. Estar, portanto, livre da matéria não nos dá créditos de sermos Cristos, mas nos dá apenas a liberdade do corpo físico. E é isso que Lucas proporciona para a gente, porque ele foi lá entrevistar, vamos usar essa palavra, Maria de Nazaré.
É o evangelho mais mariano que tem. Ele faz da anunciação até a ressurreição, falando numa linguagem mariana. Também esteve muitas vezes com Paulo de Tarso no presídio, lá nas masmorras. Ele foi lá, entrevistou, e ele, como era médico, né, Lucas era médico, ele manipulou isso e trouxe um evangelho para todos que estudam. E nós, espíritas, que tanto nos colocamos ao estudo, não tanto quanto deveríamos, mas estamos já nos colocando em estudo, somos, entre aspas, gentios a estudar o evangelho. E Lucas nos proporciona isso. Nós tivemos o prazer de receber do Espírito Antunes uma obra chamada O Evangelho de Lucas, uma expressão do amor, que ele traz momentos, diálogos a cada capítulo do Evangelho. Então vocês vão ter o Evangelho na íntegra, seguido de um comentário. E este livro tem, lá no seu pós-fácil, pelo Espírito Catarina, esta mensagem, que eu vou ler apenas o destaque em vermelho, para podermos entender um pouquinho. Lucas viveu como curioso e eufórico por Jesus, ouvindo Paulo de Tarso e Maria de Nazaré. Paulo era cruel, mas conheceu Jesus sob os caminhos pedregosos de Damasco. Maria já viveu intensamente este amor. Olha os dois ápices. A mulher, mãe, que amorosamente recebeu Jesus no minuto da anunciação, ao Paulo, perseguidor, assassino, que só depois do desencarne de Jesus encontrou-o a caminho de Damasco e foi convertido ao cristianismo. Morreu dentro das prisões romanas, a qual ele próprio no passado era algoz. Olha que transformação. E é no Evangelho de Lucas também que nós entendemos o impacto que Jesus teve pela vida de Maria de Magdala. Aquela que era considerada adúltera, aquela que era considerada prostituta, aquela que era considerada pecadora, e que segundo o Velho Testamento, a única pena prevista era morte por apedrejamento. Aí Jesus faz uma pergunta: atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Ficou um monte assim de pedra no chão, porque todos nós somos pecadores. E o que é ser pecador? Dentro de uma filosofia espírita que diz que o pecado não é algo existencial, é você estar encobrindo as suas falhas para apontar a dos outros. Essa é a expressão do pecado. É você fingir que é perfeito e querer que o outro seja perfeito, cobrar do outro a perfeição. Em momentos em que estamos vendo guerras físicas com bombardeios, guerras políticas por ideologias, guerras morais por pensamentos e guerras eletrônicas por redes sociais. Estamos só condenando as guerras das bombas, mas aquela guerra dentro do meu lar, em que eu não quero aceitar o meu filho como é, ou filho que ainda acha que o pai e a mãe está sendo radical demais,
deixando esse núcleo de família como se fosse algo irrisório. Essa guerra nós fingimos que não está acontecendo. Nós estamos fingindo que está tudo bem. Este é o ponto central de um evangelho: transformar um ao outro, mas começar imediatamente por si, porque você só transforma a você mesmo, a mais ninguém, a mais ninguém. A pedagogia do evangelho é exemplo. Faça para que o outro veja e copie, porque o que você fala para ele fazer comumente não dá certo, porque quando você sai de perto, você vai e faz diferente, e ele vê, ele observa. É a educação que deveríamos ter dentro do nosso lar. Lucas nos proporciona esses pensamentos. Gandhi um dia disse assim, que não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade neste indivíduo, desarmar o ato agressivo. É aquela velha história de que quando alguém grita comigo, eu grito mais alto para ver quem fala em tom mais agressivo e faz o outro recuar. Na verdade, na ordem do evangelho, o inteligente é aquele que se cala, abaixa a cabeça e, dentro da humildade, finge, mesmo estando certo, que está errado. O Chico foi questionado uma certa vez, que diante de toda a sua jornada, de toda a sua vida, foi apedrejado, apontado, acusado, ofendido, humilhado, matérias publicadas, falas sendo ditas. Quantas vezes, Chico, em toda a sua existência, você perdoou alguém? Quantas pessoas você acha que perdoou? Aí o Chico diz assim: nenhuma. Eu nunca perdoei ninguém, porque eu nunca permiti que o que a pessoa pensasse fosse a minha vida. Eu nunca permiti que o que o outro pensasse fosse verdade para mim. O peso que nós carregamos da opinião do outro é desnecessária, porque o que o outro pensa sobre você só tem duas coisas: se for verdade, mude; se for mentira, ignore. Não tem por que sofrer, não tem por que cobrar. Ah, mas então aí acabaria o perdão do mundo, não precisava de perdão. Olha que coisa linda, achamos o ninho da égua. Não precisamos perdoar se não melindrarmos. Se o que o outro pensa de mim for o que ele pensa, o que vai mudar a minha vida? Nada vai mudar se eu não for a mudança. Eu preciso ser a mudança. E aí nós chegamos em algumas portas de emoções. O mais interessante aqui é entender o que são emoções, sentimentos, ora vividos por instantes nossos. As emoções, elas nos trazem alguns impactos. E nós temos aqui hoje 4 portas que nós poderemos abrir de acordo com a escolha de vocês, tá? Vamos lá. Que porta nós vamos abrir primeiro? Raiva, medo, tristeza ou amor? Pode falar.
Hã? Amor. Hã? Todo mundo amor? Então vamos abrir a porta do amor. Deixa eu só achar o mouse. Não deu certo. Ele não me obedeceu. Vamos de novo. Aí, que coisa boa. Chegamos na porta do amor. Abrimos a porta do amor. A primeira coisa é entender o que é amor. Segundo a literatura, é a totalidade de sentimentos e desejos que estrutura pensamentos para a liberação de energia que guia a ação e a produção do bem. Amar é ter o outro como ele é e achar que está legal. Olha o que é amor, hein? O amor é a mãe que o filho, com todas as falhas, vai ainda na penitenciária visitá-lo. Amor é o marido, é a esposa que, diante de todas as falhas, de todos os problemas, quando vai dormir, olha um para o outro: boa noite, eu te amo. Amor é de um filho que vê o pai e a mãe como exemplo, mesmo que eles não sejam. Isso é amor. É olhar para o outro e ter a totalidade dos sentimentos ali vividas. Allan Kardec, lá nos Prolegômenos do Livro dos Espíritos, tem esta frase: um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então seremos, em algum momento, espíritos perfeitos. Tudo bem? Que porta agora? Medo. Vamos lá. A porta do medo. Primeiro, é um fenômeno psicológico que é marcado perigo ou ameaça. Quem tem medo aqui? Levanta a mão. O que é o medo? O medo é estar diante de uma ameaça, podendo ser ela real ou não, podendo ser ela pequena ou grande. Tem gente que tem medo de um boi muito bravo no pasto, outros têm medo de uma barata, mais da barata. Tem gente que encara o boi, mas não encara a barata. Então o que é isso? É um fenômeno psicológico, é íntimo, é dentro de cada um de nós. Allan Kardec pergunta na 702 no Livro dos Espíritos: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Olha o que eles dizem: sem dúvida é. Todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Nuns é mecânico, outros racional. Vamos ver a diferença do mecânico e o racional. O mecânico tem riscos ainda da Covid-19. Ainda está solto por aí o vírus, certo? Esse é o medo mecânico. Então eu preciso viver de máscara ainda para sempre. Mecânico. Racional: tem o vírus solto, mas se eu me cuidar, tiver vacinado ou me policiar, eu já não preciso mais estar com a máscara. A mesma coisa, vistas por ângulos diferentes. Razão e mecânico. Voltando às nossas portas, nos resta raiva e tristeza.
Tristeza? Vamos lá. A porta da tristeza nos traz que é um estado afetivo duradouro de uma consciência ou de um sentimento doloroso. Tristeza é uma mãe que sepulta seu filho. Tristeza é alguém diagnosticado com câncer. Tristeza é alguém que perde um relacionamento de muito tempo pela traição. São tristezas, estados duradouros. Joana de Ângeles diz assim, que oportunamente nós iremos descobrir que enquanto esquecermos da nossa dor, cuidando dos outros, nós vamos superar todas as nossas dores e vamos viver em plenitude da felicidade. O que Joana está dizendo? Olha, respeito a sua dor, respeito a sua tristeza, mas vá também cuidar dos outros, porque assim você estará transformando você. É uma luta incessante que nós traçamos entre o ter e o ser, para que a gente possa guiar caminhos nossos mesmos, puramente nossos. Sobrou a porta da raiva. E vamos lá para a raiva. Raiva, sentimento de ódio e rancor. André Luiz, na mensagem Tudo é Amor, finaliza dizendo que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Então, ninguém que odeia não amou em algum momento. É pelo contrário. Se você nunca amou uma pessoa, você nunca vai odiar ela, porque nunca teve amor. Então, o ódio é o amor que adoeceu. Então, é exatamente isso que nós temos como base. O ódio, que nós às vezes achamos que é o contrário do amor, é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E é impressionante que a gente pense e reflita sobre isso, porque na verdade nós vivemos de pensamentos. Cada instante, cada momento do Evangelho, nós precisamos pensar, refletir, se apaixonar diuturnamente. Vamos pensar um pouquinho? Quanto vale um clipe? Esse menininho aí, ó. Quanto vocês acham que custa isso? Tem alguém de papelaria aqui? Hã? Não? 10 centavos. Hã? Menos? Quem chuta aí? Acho que 10 centavos já vem um pacote. Um centavo? Fica por 1, fica por 10? 10. Então, o clipes aqui na Geal custa 10 centavos. Certo? Martelo batido. Vamos refletir. Você foi convidado para palestrar numa importante reunião que pode te dar a promoção da empresa. Se você for bem nessa palestra, junto com o seu chefe, você vai saltar de um salário mínimo para 8. Vale a pena? É bom, né? Então vamos lá. Você pega o seu terno mais lindo, se prepara para a ocasião. As mulheres pegam aquele vestido longo de madrinha de casamento,
Tem, não tem? Aquele que sai um rasgo lá no pé e vem parar quase aqui na virilha. Tem? Tem, não tem? Aquele vestido lindo, extraordinário, que quando chega as pessoas só vê o vestido. E os homens põem um terno. E chegam no momento, faltando 2 para 3 minutos para começar, o zíper quebra. O vestido é um problema. Ele tem um zíper que pega de baixo até na nuca. Quebrou. Os homens estão com a barriguinha aberta. E agora? Se eu ponho a camisa para fora, fica deselegante. Se a mulher vai segurando o vestido, fica deselegante. Só que todo mundo tem amigo. E aqui nós temos um amigo bom demais. Ele ensina para nós que se a gente pegar um clips, subir o zíper e prender o clips no cós, ou no caso das mulheres aqui na gola, vai manter o zíper em pé e você vai poder ir sem problema. Eu já cansei de fazer isso, pegar o clips, prender naquele ganchinho do zíper, subir e prender na calça, porque o zíper não para. Ele encontrou para a gente segredos, só que eu não tenho clips. Quanto custa o clips aqui no Geal? 10 centavos. Ele também tinha o clips, só que ele me pediu R$50. A gente paga? Paga. A gente paga. Paga porque eu preciso. Então, neste momento, quanto vale o clips? R$50. Assim também é o Evangelho. Quando a sua vida está ótima, ele está na gaveta guardado. Quando a dor bate na porta, a gente ora até de joelho, porque nós estamos comprando no preço do dia e não no valor real do amor de Jesus. Quantos espíritas não ainda fazem o Evangelho no lar? Quantos espíritas têm o Evangelho ou o Livro dos Espíritos em uma estante, para quando chegar a visita e dizer: ah, você é espírita, mas não abrem o livro para ler. O Evangelho é como clips. Na hora que a dor chega, Jesus é bom. Quando nós estamos muito bem, obrigado, Jesus fica para depois. Precisamos então ser cristão. Precisamos então, como pequeno Cristos, buscar em Jesus a resposta para nossas vidas. Trocar a forma que nós pensamos, transformar os nossos pensamentos em pensamentos produtivos. É trabalhar para o próximo. Não importa se ele vai agradecer, se ele vai ser curado, isso não é problema meu. Não é problema meu. Eu vou entregar o meu copinho de sopa, que eu sei do trabalho que vocês fazem, lá no HB ou em outros hospitais. Eu vou entregar e vou dizer assim: aí ó, vai comer porque eu estou dando. Ou eu vou entregar e vou dizer: que Jesus te abençoe. Tem um coitado pedindo uma esmola, vamos usar essa palavra que eu nem gosto, mas ele está lá pedindo esmola. A gente passa e diz assim: eu? Para ele beber pinga? Não dou. Se que ele vai fazer com o dinheiro dele, repito, o que ele vai fazer com o dinheiro dele é problema dele. Ah, mas eu que estou dando. Mas se você deu, não é teu.
é dele. Não é assim? Se você entregou, não te pertence mais, e o que ele vai fazer com aquilo não é problema seu. Isso é caridade, é dar ao outro o amor sem esperar nada em troca. Isso é estar com Jesus. Este é o Evangelho do Cristo. E que nesta noite possamos, de verdade, lembrar desta frase: Jesus e o Evangelho, e unificá-las em nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que luta contra as suas más tendências. Que sejamos espíritas verdadeiros. Que Jesus nos abençoe e nos traga a sua paz. Ainda aproveitando alguns segundinhos, eu não sei se todos receberam, mas nós deixamos uma colinha lá com o pessoal para entregar. Se alguém não recebeu, porque eu acho que não foi suficiente, tiver com o celular, fotografa lá o telão. Ali estão os nossos canais, as nossas fontes de estudo. O canal Eudes Veras dispõe de mais de 3.000 vídeos de pequenas durações para que a gente estude o Evangelho e Jesus. O canal Ateliê das Artes tem várias artes, artesanato voltado ao nosso crescimento. Aquele momento que nós estamos ociosos, vamos fazer alguma coisa que vai surtir a melhoria da nossa casa mental, tá certo? Também aproveito, estaremos ali ao lado com os livros, né? Alguns nossos, alguns psicografados, outros livros de outros autores que também estão lá na editora, mas que vai trazer para a gente referências do dia a dia. Quero só chamar a atenção para essas duas obras que estão aqui no cantinho: Luquinhas e o Coraçãozinho de Luz, e Vovó Dita e Lembranças da Felicidade. São os dois últimos lançamentos da editora. Luquinhas é uma obra infanto-juvenil, aliás, as duas são, mas Luquinhas é uma obra voltada àquela família que passa a tempestade da dor pela doença dentro do seu lar. Vovó Dita é uma mensagem de que se pode fazer o bem mesmo tendo muito pouco. São duas mensagens distintas. Embora eu tenha muito carinho pelo Marcos, que é o autor espiritual de Luquinhas, mas eu quero aqui deixar um carinho um pouco mais impactante a Dona Benedita Terra Pimentel, esse espírito que tem nos acompanhado bastante e que também tem muitas ações aqui na cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto. Então, quem não conhece o trabalho que a Dona Benedita faz no mundo espiritual, esta obra vai poder também conhecer esses trabalhos desse espírito que tanto nos faz o bem. Mais uma vez, boa noite, gratidão imensa, muito obrigado mesmo.